A partir de agora, então, eu começo aí a gravar a nossa aula de hoje, que é sobre área de triângulos e também de círculos. Quando a gente estudou área, nós falamos da área dos quadriláteros notáveis, que são eles: quadrado, retângulo, losango, trapézio e paralelogramo. Depois falamos um pouco sobre a área de círculos, mas eu quero voltar a essas áreas também para fixar aí algumas ideias. Então vamos lá. Quando você vai trabalhar com triângulos, para você achar a área, base vezes a altura dividido sobre 2 é uma fórmula, mas não é a única. Então é importante você conhecer outras também. Veja lá, se eu tenho um triângulo qualquer, onde eu conheço a base e a altura, eu posso achar a área fazendo base vezes a altura sobre 2. Por exemplo, eu tenho esse triângulo aqui, eu tenho a base que é 12 metros e eu tenho a altura. Por que eu sei que é a altura? Porque foi o segmento que partiu do vértice oposto à base e forma com ele 90 graus. Então, nesse caso, eu posso fazer base vezes a altura dividido por 2. 12 vezes 3 dividido por 2 deu 18. No nosso caso, metros, então seria 18 metros quadrados. Quando você está trabalhando com um triângulo equilátero e não conhece, a altura, por exemplo, existe uma fórmula específica para ele, que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, área de triângulo equilátero, lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E a altura também tem fórmula, que é L raiz de 3 sobre 2, ok? Então, vai memorizando aí essas ideias, porque eu tenho certeza que numa prova de Enem você vai precisar. E na maioria das vezes esse formulário não aparece para você. Então, área de triângulo equilátero, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Altura, L raiz de 3 sobre 2. Aí eu trouxe aqui um exercício para a gente fazer envolvendo essas ideias. Um triângulo equilátero possui área de 16 raiz de 3 centímetros quadrados. Determine a medida do lado e da altura do triângulo. Então, veja lá, eu tenho a área, vou aplicar na fórmula de área e vou achar o lado. Quando eu tiver o lado, eu venho na fórmula de altura e acho aí a medida da altura. Então, a área L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. A área foi dada 16 raiz de 3, igual a L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. A imagem aqui não ficou boa, né? Mas eu acho que dá para visualizar. Cortei a raiz de 3, porque ela multiplicava no primeiro membro e no segundo. Fiquei com L ao quadrado igual a 16 vezes 4, que deu 64. Ou seja, qual a medida do lado? A raiz de 64, que é 8 centímetros. O exercício também pediu a altura, que é dada pela fórmula L raiz de 3 sobre 2. Então, 8 raiz de 3 dividido por 2 deu 4 raiz de 3 centímetros como lado de triângulo, como altura de triângulo equilátero. A próxima questão fala de um triângulo retângulo. Como a gente calcula a área quando o triângulo é retângulo? Tem duas possibilidades. Se você conhece os catetos, eles formam entre si um ângulo de 90. Então, eles são considerados base e altura. Ou seja, eu posso calcular a área de um triângulo equilátero como base vezes altura dividido por 2. Ou seja, cateto vezes cateto sobre 2. Mas também, se eu tivesse a medida da hipotenusa e a altura relativa a ela, eu poderia achar a área do triângulo retângulo como A vezes H dividido por 2. Base, que seria hipotenusa, vezes a altura relativa a ela dividido por 2. São as duas possibilidades de área para triângulo retângulo. Então, veja lá, eu tenho aqui um triângulo retângulo, né? Não consegui fazer aqui o quadradinho com pontinho direitinho, mas é um triângulo retângulo, onde um dos catetos é 23 e o outro cateto é 12. Então, eu posso calcular a área dele fazendo cateto vezes cateto dividido por 2, que deu aí uma área de 138 metros quadrados. Existe também, para a gente calcular área de triângulo, essa fórmula aqui, ó, que envolve um lado
vezes o outro lado, vezes o seno do ângulo formado entre eles, dividido por 2. Observe você que tem que ser o lado vezes o outro lado que está formando o ângulo, vezes o seno do ângulo dado entre eles, dividido por 2. Se, por exemplo, eu tiver esse lado aqui e esse outro, a fórmula não se aplica, porque tem que ser os dois lados que formam o ângulo. Então, olha, um triângulo possui lados medindo 5 centímetros e 8 centímetros, respectivamente. Sabendo que o ângulo formado entre eles é de 30 graus, determine a área do triângulo. Então, eu pude fazer, área, lado, vezes o seno do ângulo formado entre eles, dividido por 2. 40 por 2 deu 20, seno de 30 é meio. 20 vezes meio, 10 centímetros quadrados, ok? Quando você está buscando área e o que você conhece são os 3 lados do triângulo, né? Você não conhece nenhuma altura, você vai usar a fórmula de Heron. Qual é a fórmula de Heron? A fórmula de Heron trabalha com semiperímetro. O que é semiperímetro mesmo, Lene? É a metade do perímetro. Então, se eu fizer A mais B mais C, eu tenho perímetro. Dividido por 2, eu tenho o semiperímetro. Como é que se calcula a área? Raiz do semiperímetro vezes o semiperímetro menos o lado A, vezes o semiperímetro menos o lado B, vezes o semiperímetro menos o lado C. Ou seja, eu tenho aqui um triângulo, onde eu conheço os lados 15, 8 e 13, e eu preciso da área dele. Quando eu conheço apenas lado e não conheço a altura, eu uso a fórmula de Heron. Então, a primeira coisa que eu fiz, fui achar o semiperímetro. Quem vai ser o perímetro? Lembrando que 2P é o símbolo de perímetro. 15 mais 8 mais 13, que deu 36. E o semiperímetro, que é a metade do perímetro? 36 dividido por 2, 18. Tem o semiperímetro? Vou para a fórmula de área, que vai ser semiperímetro 18 vezes semiperímetro menos o lado A. Qualquer um deles pode ser A, B ou C, tá? Então, eu vou fazer 18 menos 15, que deu 3, vezes 18 menos 13, que deu 5, e 18 menos 8, que deu 10, ok? Então, a área é o semiperímetro vezes o semiperímetro menos o lado A, que no caso chamei de 15, semiperímetro menos o lado B, que eu chamei de 8, vezes o semiperímetro menos o lado C, que eu chamei de 13. Então, quem seria a área? Olha, quando você está numa situação como essa, você pode multiplicar tudo e depois fatorar, ou então sair pensando assim, já que é produto. Eu me pergunto assim ao olhar para o 18. Eu conheço um produto de 2 números onde um deles tem a raiz? Sim, 18 é 2 vezes 9 e 9 tem raiz. 3 é primo, não há o que pensar sobre isso. E o 10? Eu conheço um produto dele onde um deles tem a raiz? Não. Mas eu posso transformar num produto onde um dos números já tem aparecido aqui em cima? Sim. Eu pude trabalhar com 10 como 2 vezes 5 e repetir aquele 5 lá. Agora que eu escrevi os números maiores como produtos, eu posso agrupá-los de 2 a 2 e tirar da raiz. Veja, eu tenho 2 aqui, eu tenho 2 ali, que daria 4. A raiz de 4 é 2, tirei o 2. Eu tenho um 9, cuja raiz é 3. E eu tenho 5 vezes 5, que é 25, e a raiz é 5. Então, após transformar nos produtos, eu agrupei os iguais de 2 a 2 e tirei da raiz quadrada. 2 vezes 2, 4, raiz 2. Raiz de 9, 3. 5 vezes 5, 25, raiz 5. E sobrou lá dentro um número que sozinho não tem raiz. Então, eu mantive 3. Entenderam essa ideia que eu trabalhei aqui? Ela faz muitas vezes você resolver o exercício de forma bem mais rápida, porque às vezes você vai multiplicar que já dá trabalho. Depois tem que fatorar, ver o que sai da raiz.
e transformando em produtos, você chega ao resultado de forma mais rápida. Tá? Então, se alguém não entendeu, o que eu fiz? Peguei o 18 e busquei transformar num produto onde um dos números tem a raiz. 2 vezes 9, já que o 9 tem raiz. 3 é primo, eu só repeti. 10 não tem como transformar em dois números onde um deles tem a raiz. Mas eu me perguntei, posso transformar num produto onde um dos números que vai aparecer seja igual ao 3 ou igual ao 5? Sim, porque 10 é 2 vezes 5. E repeti o último 5, que era primo. Juntei esses dois, tirei da raiz. Juntei esses dois, 5, tirei da raiz. O 9, a raiz era 3. E permaneceu lá dentro esse número que sozinho não tem raiz. Raiz de 3. Ok aqui? Ou dúvidas? Dá uma olhada no chat para mim, Samuel, se foi tudo Até bem nessa agora não ideia. tem nada. Hã? Até agora não digitaram nada. Tudo bem, então devo acreditar que foi tudo bem nessa ideia. Rafael O Rafael sinalizou digitou lá que está ok. ok. Espero que esteja ok para todo mundo. Tá? Anne também. Ok, então eu vou seguir. Também existem essas duas outras fórmulas que é muito importante você conhecer. Essa fórmula aqui é quando você tem uma circunferência inscrita ao triângulo. E essa daqui é quando você tem uma circunferência circunscrita. Lembrando que eu só posso considerar essa circunferência inscrita se ela tocar em todos os lados do triângulo. Ó. Tocou no lado B, no lado C e no lado A. Está dentro. Ela é inscrita. Olha essa. Quando ela está do lado de fora, que ela é circunscrita, ela tem que tocar nos vértices. Tocou nesse vértice, tocou nesse e nesse aqui, tá? Então, uma circunferência é dita inscrita quando ela toca em todos os lados do triângulo. E ela é dita circunscrita quando ela toca em todos os vértices. Que fórmula existe para triângulo inscrito? Ó, primeiro você acha o perímetro e a seguir o semiperímetro. A área de um triângulo que trabalha aí com uma circunferência inscrita ao triângulo, ela pode ser calculada como semiperímetro vezes o raio, tá? Então, eu conheço os lados do triângulo que está do lado de fora e quero descobrir, por exemplo, a área desse triângulo ou o raio aqui. O exercício me dá a área, eu acho o raio. O exercício me dá o raio, eu acho a área. E quando o triângulo é circunscrito, que fórmula eu posso aplicar? Essa daqui. Lado A vezes lado B vezes lado C, dividido por 4 vezes o raio. Ok? Então, para a circunferência inscrita, semiperímetro vezes raio. Para a circunferência circunscrita, como é que eu posso achar aí o raio da circunferência circunscrita? Ou a área do triângulo? Lado A vezes lado B vezes lado C dividido por 4 vezes o raio, ok? Anote isso aí em algum lugar aí no seu quarto para que você possa ficar visualizando e quando precisar você saiba aplicar. Então vamos lá, fechando nossa ideia. Quais fórmulas existem para triângulos? Uma coisa importante é que eu mantenho um formulário para você de todas as áreas de figuras planas. Estou enviando hoje. Como a gente também está fechando a geometria plana, eu também mandei para você uma revisão geral de tudo de geometria plana que nós estudamos, de todas as fórmulas que a gente viu. Então é importante quando a aula acabar você ir até lá. Outra coisa que eu sinalizo para você, pega esse material de fórmulas e imprime, porque é importante você ter ele em mãos na hora de fazer uma atividade. E também está sempre visualizando para a hora da sua prova do Enem, tá? Então, fechando a ideia de áreas de triângulo. Base vezes a altura dividido por 2 para qualquer triângulo que você conheça a base e a altura. Se o triângulo for equilátero, a área dele é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Se você precisa da altura, L raiz de 3 sobre 2.
Um triângulo retângulo, eu posso calcular a área por cateto vezes cateto dividido por 2, ou hipotenusa vezes altura dividido por 2 também. Se eu conheço dois lados e o ângulo formado entre eles, que fórmula eu posso usar? Lado vezes o seno do ângulo formado entre eles dividido por 2. Cheguei até o triângulo, que eu conheço são os lados, eu não conheço nada além disso. Aplica a fórmula de Heron, que é: acha o perímetro, divide por 2, que você tem o semiperímetro. E aplica na fórmula: semiperímetro vezes semiperímetro menos um dos lados, vezes semiperímetro menos um outro lado, vezes semiperímetro menos o terceiro lado. Você vai ter um produto. E você pode distribuir isso daí em multiplicações para tirar mais rapidamente da raiz o resultado. E também trouxe para você duas outras fórmulas, de quando a circunferência é inscrita e quando ela é circunscrita. Quando ela é inscrita, semiperímetro vezes o raio. Quando ela é circunscrita, lado vezes lado, dividido por 4 vezes o raio. Agora vamos falar um pouquinho de polígonos regulares. Alguns polígonos regulares você conhece fórmula com facilidade. Por exemplo, triângulo equilátero é polígono regular, porque para ser regular tem que ter os lados com a mesma medida e os ângulos internos também. Então, se eu estou falando de triângulo, eu estou falando do triângulo equilátero. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Se eu estou falando de quadrilátero, eu estou falando do quadrado. L ao quadrado. Se eu estou falando de hexágono regular, 6 vezes a área do triângulo equilátero. 6L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Mas aí eu lhe pergunto assim, e se fosse um pentágono regular? Se fosse um heptágono, um octógono, como é que você calcularia a área desses polígonos regulares? Muito fácil, ó. Me acompanhe aqui. Primeiro eu coloquei o hexágono, né, que é 6 vezes a área do triângulo equilátero. E agora vamos aí para um outro polígono qualquer. Esse daqui, por exemplo, ele é um pentágono. Esse pentágono, esse ponto do centro aqui, é o centro do polígono. E esses segmentos que ligam o centro até o vértice do polígono, a gente chama de raios do polígono. Então, ó, eu fui até o centro e coloquei aqui todos os raios do polígono. A seguir, eu me detive em um dos triângulos, esse daqui, ok? Então, vamos lá. Como é que chama a distância que vai do centro até o ponto médio do lado? Ela chama-se apótema, tá? Então, o que é a apótema de um polígono? É o segmento que parte do centro e vai até o ponto médio do lado, formando com ele 90 graus. Então, aqui, ó, nada mais é do que um ângulo de 90. Aí eu olhei para esse triângulo aqui e me perguntei, qual seria a área desse triângulo? Seria a base L vezes a altura A, dividido por 2. Mas aí, todos os outros são iguais, então eu multiplicaria isso por 5. Ó. De novo, quem seria a área desse triângulo aqui? A base dele, que é L, vezes a altura, que é o apótema, dividido por 2. Mas quantos eu tenho? Eu tenho 5, porque os 5 são iguais. Aí, quando eu olhei para cá, ó, 5L, eu falei, o que é 5L? 5L é o perímetro. Mas 5L dividido por 2 é o semiperímetro. Então, eu posso dizer assim, ó, aqui, né? Semiperímetro vezes apótema. O que eu estou querendo te dizer? Que qualquer que seja o polígono, aquele que você conhece e aqueles que você desconhecia a fórmula, você sempre pode achar a área dele, se ele for regular, por semiperímetro vezes apótema. Ela serve para o heptágono, para o octógono, para o decágono, qualquer um outro, tá? Então, a área de qualquer polígono regular, semiperímetro vezes apótema. Área de quadrado serve, Lene? Serve, mas você também conhece outra, que é L ao quadrado. Serve para hexágono? Sim, ele é regular, mas você também conhece outra. Para triângulo equilátero? Serve, mas você conhece outra.
Para pentágono, para octógono, para decágono, para dodecágono, só existe essa, não tem outra, tá? Então, você vai somar os lados, vai dividir por 2, vai ter o semiperímetro. E vai buscar a medida do apótema, que é o segmento que vai do centro até o ponto médio do lado, formando com ele 90 graus. Ou seja, o apótema, nesse triângulo que eu formei aqui embaixo, nada mais é do que a altura, ok? Então, vamos rever agora essa parte aqui, que é a parte do círculo. Você está trabalhando com um círculo, você precisa da área, πr ao quadrado. Você precisa do comprimento, 2πr. O exercício não lhe deu o valor de π, obrigatoriamente 3,14. O exercício lhe deu a licença para trocar π por 3, troque. O exercício lhe deu a licença para trocar por 3,1, troque. Mas se ele não der a licença, não troque, porque pode ser que você encontre uma resposta muito próxima e acabe errando, né, por ter feito essa troca aí. Ela só pode ser feita se o exercício permitir. Então, vamos lá. Determine a área de um círculo sabendo que a circunferência desse círculo tem comprimento igual a 15π. Vou vir aqui na fórmula de comprimento, vou trocar por 15π e vou achar o raio, ó. Comprimento é igual a 2πr, corto π. Quem vai ser o raio? 15 dividido por 2, 7,5. Se eu tenho raio, eu tenho o que eu preciso para achar a área, πr ao quadrado. 3,14 vezes 7,5 ao quadrado, 56,25. Área do círculo, 176,625 centímetros quadrados, ou 176,6 aproximadamente. Agora vamos falar desses três aqui que nós já estudamos, mas eu voltei aqui para rever com você. O que é coroa circular? Coroa circular é quando eu tenho dois círculos concêntricos. O que é concêntrico? Mesmo centro. A coroa nada mais é do que essa área aqui, ó, que fica entre o círculo maior e o círculo menor. Então, como é que eu calcularia a área da coroa? Eu calcularia a área do círculo maior, que é πr ao quadrado, menos a área do círculo menor, que é πr ao quadrado. Posso trabalhar assim ou jogar para a evidência o π, que é fator comum. Então, π vezes r ao quadrado menos r ao quadrado. Setor. O que é setor? É uma parte do círculo. Como é que eu calculo a área de um setor? Eu vou pegar o ângulo que eu tenha sobre 360, que vai me dar aí a fração que esse setor representa no círculo, e multiplico pela fórmula da área, πr ao quadrado. Tá? Então, eu pego o ângulo, divido por 360 para ver a fração do setor, vezes a fórmula de área, πr ao quadrado. Lene, o que é segmento circular? Você não falou sobre isso antes, é verdade. Eu estou falando agora. Segmento circular é quando você tem um setor, ó, se isso tudo aqui tivesse pintado, eu teria um setor. Mas desse setor, eu vou tirar o triângulo. Essa partezinha azul que sobrou aqui, ela é chamada de segmento circular. Então, como é que eu calculo a área do segmento circular? Eu vou calcular a área do setor, que eu vou conhecer o ângulo, né? Menos a área do triângulo, usando que fórmula? Raio vezes seno do ângulo formado entre eles, dividido por 2, que é uma das áreas de triângulo que nós vimos agorinha mesmo, tá? Então, eu pego a área do setor, que eu conheço o ângulo e eu conheço o raio, e dela eu vou subtrair a área do triângulo que eu tenho aqui, usando a fórmula que envolve o seno do ângulo formado entre os lados. Raio vezes seno do ângulo, dividido por 2. Vou lhe enviar aí algumas atividades para você treinar essas ideias. Outra coisa importante, que a sua apostila 4 começa com essas ideias, é essa questão de polígonos inscritos e circunscritos, polígonos regulares. E os polígonos mais usados, regulares, são quadrado, triângulo equilátero e hexágono. Então, eu fiz aqui, ó, um quadrilátero circunscrito a essa circunferência. E, ao mesmo tempo, ele está inscrito a de fora, tá bem? O raio da circunferência de dentro, inscrita,
eu chamei de Rzinho. E o raio da circunferência de fora, eu chamei aqui de Rzão. Onde estaria o Rzão? É a distância do centro até aqui, que é um dos vértices do quadrilátero, tá? Então, o raio da circunferência externa ao quadrilátero é o Rzão. O raio da circunferência interna é Rzinho. Também coloquei aqui o apótema. O que é apótema mesmo, Lene? É o segmento que parte do centro, vai até o ponto médio do lado oposto, formando com ele 90 graus. Então, o que eu estou revendo aqui? Primeiro, como é que se calcula a área de quadrado? L ao quadrado. Mas área também pode ser calculada como semiperímetro vezes apótema. Quem seria o perímetro do quadrado? 4L. Então, o semiperímetro, 4L dividido por 2, vezes o apótema, tá? Então, eu posso usar essa fórmula ou essa aqui, depende do que eu tiver. Como é que se acha perímetro de quadrado? 4 vezes o lado. E a diagonal tem fórmula? Sim, L raiz de 2. Diagonal de quadrado, L raiz de 2. E quem é o apótema? O apótema coincide com a metade do lado do quadrado, L sobre 2. Quem é o raio da circunferência inscrita? Olha aqui. O raio da circunferência inscrita nada mais é do que o apótema, ou seja, ele também é L sobre 2. Quem é o raio da circunferência circunscrita, Lene? O raio da circunferência circunscrita é a metade da diagonal, ou seja, L raiz de 2 sobre 2. Dúvidas nesse formulário? Vou passar outra vez, ó. A área de quadrado, L ao quadrado, também pode ser calculado como semiperímetro, que é a metade do perímetro, vezes o apótema. Quem é o perímetro? A soma dos 4 lados, 4L. Como é que se calcula a diagonal de quadrado? L raiz de 2. Quem é o apótema? É o segmento que parte do centro e vai até o ponto médio do lado. No quadrado, ele coincide com a metade do lado. Quem é o raio da circunferência inscrita, o Rzinho? Nada mais é do que o apótema. Então, também é 1 sobre 2. Quem é o raio da circunferência circunscrita? É a metade da diagonal. L raiz de 2 sobre 2. Ok? Dúvidas aqui no quadrado? Posso seguir? Próxima figura, também muito importante que você conheça esse formulário aqui. Próxima figura regular é o triângulo equilátero. O que eu localizei no triângulo equilátero? Primeiro, eu coloquei uma circunferência inscrita de raio Rzinho, né? Que coincide aqui com a apótema. Coloquei uma circunferência circunscrita de raio Rzão. E a distância do vértice até o ponto médio do lado, formando com ele 90 graus, nada mais é do que a altura. Qual a fórmula de área de triângulo equilátero? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Mas eu também posso achar como semiperímetro vezes apótema, ok? Então, quem seria o perímetro? 3 vezes o lado. Quem seria o semiperímetro? 3L dividido por 2, vezes o apótema. Como é que se calcula a altura de triângulo equilátero? L raiz de 3 sobre 2. Como é que se calcula o apótema? L raiz de 3 sobre 6. Por que, Helene, que o apótema é L raiz de 3 sobre 6? O apótema nada mais é do que o Rzinho. É porque o Rzinho, em relação à altura, ele é 1/3 da altura. Então, olha como a gente chega à fórmula de raio da circunferência inscrita. 1/3 da altura, que é L raiz de 3 sobre 2. Vai dar L raiz de 3 sobre 6. Então, quem é Rzinho, que coincide com a apótema, né? L raiz de 3 sobre 6. E quem é o raio da circunferência circunscrita? Se o raio da inscrita é 1/3 de H, o raio da circunscrita que estaria aqui, ó, ele é 2/3 de H. Então, 2/3 de L raiz de 3 sobre 2. Deu para cortar o 2, fiquei com L raiz de 3 sobre 3. Tá? Então, o raio da circunferência inscrita é 1/3 de H, que deu L raiz de 3 sobre 6.
Raio da circunscrita, L raiz de 3 sobre 3, porque é 2/3 de H. Esse é o formulário de triângulos equilátero inscrito e circunscrito a circunferência. E para fechar, a gente tem aqui o hexágono, né, que também é uma figura regular que muito se usa a circunferência inscrita e circunscrita. Então, veja lá. Área de hexágono, 6L² raiz de 3 sobre 4. Posso simplificar aqui e escrever essa fórmula como 3L² raiz de 3 sobre 2. Ou, como todos os outros, semiperímetro vezes apótema. Se o perímetro é 6 vezes o lado, semiperímetro é a metade, 3L vezes o apótema. Quem é o apótema? Olha aqui. Se eu construísse um triângulo equilátero aqui, ó, tá vendo? Aqui seria o raio da circunscrita, aqui seria o raio da circunscrita também, e eu teria um triângulo equilátero com 3 lados iguais. Então, quem é o raio da circunferência inscrita, que é o A, é a altura do triângulo equilátero, L raiz de 3 sobre 2. Quem é o raio da circunferência inscrita? É exatamente o apótema, né? É o Rzinho, L raiz de 3 sobre 2. E se esse triângulo que eu formo aqui, não aqui, tá, gente? Ligado aqui ao vértice, ó. Se ele é equilátero, significa que o lado é igual ao raio. Então, fechando. Se tem um hexágono inscrito e circunscrito, eu preciso da área 6L² raiz de 3 sobre 4. Eu quero simplificar aqui, tudo bem. Ou então, eu quero usar a fórmula, ou eu preciso, pelas informações que eu tenho, do semiperímetro vezes apótema. Se 6 vezes o lado é o perímetro, a metade do perímetro é 3 vezes o lado, vezes o apótema. Quem é o raio ou o apótema da circunferência inscrita? É a altura do triângulo equilátero que eu formo aqui, L raiz de 3 sobre 2. Quem é o raio da circunscrita? O raio da circunscrita, como o triângulo é equilátero, ele tem a mesma medida do lado, ok? Dúvidas aqui? Hoje a gente está falando de várias fórmulas, né? Que serão muito importantes para você. E você memoriza isso e guarda fazendo atividades. Para fechar hoje, eu também trouxe ângulos na circunferência, porque quando eu falei dos ângulos na circunferência na apostila, faltou falar dos ângulos excêntricos. Então vamos lá, revendo aqui. O que é um ângulo central? O ângulo central é todo ângulo que possui o vértice no centro. Na figura abaixo, AB é o arco que corresponde ao ângulo central. Então, eu tenho o ângulo central alfa, o arco que corresponde a ele é AB. Se considerarmos a unidade de arco unitário, o arco será definido por um ângulo central unitário. Dessa forma, podemos dizer que a medida do arco é igual à medida do ângulo. Se aqui for 30 graus, o arco é de 30 graus. 60, 60 também, porque o arco corresponde à medida do ângulo central. O que é um ângulo inscrito, Lene? É um ângulo cujo vértice está na circunferência. Então, olha aqui, ó, o vértice P ficou no arco da circunferência. Esse ângulo é considerado inscrito. Que relação se estabelece entre o arco e o ângulo inscrito? O ângulo inscrito é sempre a metade do arco. Se ele é a metade do arco, ele também é a metade do ângulo central, tá? Então, ângulo central tem a mesma medida do arco. Ângulo inscrito tem a metade da medida do arco. O que é um ângulo de segmento? Muito importante aqui que a gente também não havia falado sobre isso. Ângulo de segmento é um ângulo cujo vértice está na circunferência. Um de seus lados é secante a ela e o outro é tangente. Então, de novo, ó, um de seus lados é secante, ou seja, toca a circunferência em 2 pontos, e o outro lado que forma o ângulo é tangente, toca a circunferência num único ponto. Como é que eu calculo esse ângulo alfa aqui? Esse ângulo alfa ele é calculado pela metade do arco que ele subscreve. Então, ó, daqui até aqui, que é o arco que subscreve esse ângulo que eu tenho, ele vai medir, então,
o ângulo de segmento, a metade do arco, ok? Então, ângulo inscrito, a metade do arco. Ângulo de segmento, a metade do arco. Ângulo central tem a mesma medida do arco. O que são ângulos excêntricos, Lene? Eles podem ser internos e podem ser externos. O excêntrico interno é aquele ângulo que possui como vértice um ponto longe do centro, na região interior à circunferência. Então, esse ponto aqui, não está no centro e está no interior da circunferência. Na figura, o ângulo APB é excêntrico, interior. Estabelece na circunferência o arco AB e também o arco CD. Então, vamos lá, Esse ângulo aqui, ele é chamado de excêntrico. Por quê? Porque eu tenho dois segmentos secantes que se encontram no interior e não é no centro. Esse arco aqui, esse ângulo que eu tenho aqui, alfa, que é o mesmo de cá, alfa porque são opostos pelo vértice, subscreveu o arco AB e o arco CD. Toda vez que eu tiver que calcular esse ângulo excêntrico aqui, eu vou pegar a medida do arco AB, somar com a medida do arco CD e dividir por 2, tá? Então, guarda aí. Ângulos excêntricos internos é a soma dos dois arcos que ele subscreve dividido por 2. E se os ângulos excêntricos forem externos? O que é um ângulo excêntrico externo, Lene? É quando o ponto de encontro dele não está no interior, está fora. É um ponto externo, tá vendo? Eu tracei uma secante, eu tracei uma outra secante. Podia ser que uma delas fosse tangente também. E formei um ângulo aqui. Como é que eu calculo a medida desse ângulo? Eu vou pegar o arco maior que ele subscreveu, que foi AB, menos o arco menor, DC, dividido por 2, tá? Então, guarda aí. Se for excêntrico interno, é a soma dos dois arcos que ele subscreve dividido por 2. Se for excêntrico externo, a diferença do maior pelo menor dividido por 2. Aí fiz um resuminho aqui, O ângulo central é o ângulo que o vértice está no centro e ele tem a mesma medida do arco. O ângulo inscrito, o vértice está na circunferência e ele mede a metade da medida do arco. O que é um ângulo de segmento? É um ângulo formado por um lado secante e um lado tangente. Como é que eu calculo a medida do ângulo de segmento? A metade do arco que ele subscreve. Se for excêntricos internos, se encontram num ponto no interior da circunferência que não é o centro. Como é que eu calculo a medida do ângulo? Eu somo dois arcos que ele subscreve dividido por 2. E se ele for excêntrico externo, eu subtraio os dois arcos que ele subentende e divido por 2. Tudo bem até aqui ou dúvidas? Pessoal, tudo bem? Por enquanto, nada no chat. Começaram aqui tudo. Tudo bem, Alan escreveu. Do jeito, acho que todo mundo Também entendeu. é uma série de coisas que a gente precisa, como eu falei, treinar para poder memorizar. Eu coloquei lá no portal para você 3 coisas. Vou repetir que eu já falei no início, mas é importante falar de novo. Eu coloquei o formulário de área de geometria plana, todos. Coloquei uma revisão de toda a geometria plana, na verdade, de formulários da geometria plana, e uma atividade para você me fazer e me entregar até quinta-feira. Ela vai valer de 0 a 2 pontos, ok? Dúvidas em relação a isso? Esses slides já estão lá, já postei lá, mas Renan vai ter que esperar um pouquinho, que eu coloquei lá meio-dia ou 1 hora para abrir para vocês. À tarde já está lá disponível, ok? E aí trouxe um exercício aqui para a gente fazer, caso o tempo desse no final, né? Então eu trouxe esse daqui, que foi um exercício de Enem. Para decorar a fachada do edifício, um arquiteto projetou a colocação de vitrais, compostos de quadrados de lados medindo 1 metro, conforme a figura a seguir. Nessa figura, os pontos A, B, C, D são pontos médios. Então, se eu tinha um lado de quadrado valendo 1,
e aqui é ponto médio, meio, 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 e assim por diante. Aqui. São pontos médios dos lados do quadrado e o segmento AP e QC, AP e QC, medem 1/4 da medida do lado do quadrado. Para confeccionar um vitral são usados 2 tipos de materiais, um para a parte sombreada, que custa R$ 30 o metro quadrado, e outro para a parte mais clara, que custa R$ 50 o metro quadrado. De acordo com esses dados, qual é o custo dos materiais usados na fabricação? Eu vou ficar aqui esperando um pouquinho você fazer os seus cálculos. Mãos à obra aí.